Amém, irmãos? Paz de Jesus. Os irmãos abram em Hebreus, capítulo 4. Glória a Jesus, irmãos. Não sei como é que está aí, mas aqui está com fumaça. Bastante fumaça nas narinas aqui. Mas glória a Jesus, né? Infelizmente, acontece nessa época do ano. Mas isso não é impedimento para a gente poder vir adorar a Jesus e servi-lo com as nossas orações. Em Hebreus capítulo 4, versículo 1. Vamos ler, irmãos, em nome de Jesus. Hebreus 4, versículo 1. O que está escrito aí, irmãos? Vamos ler todos juntos? Temamos, pois... É Hebreus, né? Vocês estão em Hebreus? Certo. Então, vamos de novo lá. Vamos lá, irmãos, vamos ler? Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, certo. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Por quê? Também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Mas vamos ficar aqui no versículo 1, por enquanto mesmo. Aqui está dizendo o seguinte, né, irmãos? Que o apóstolo, o autor da carta de Hebreus, está dizendo que, assim como aconteceu na época lá de Israel, onde muitas pessoas ficaram para fora e não entraram no reino de Deus, ou melhor, que não entraram na Canaã, né, lá em Jerusalém, em Israel, também é possível que alguns fiquem para trás. Então aí diz, qual a primeira palavra que aparece aí? Como é que é, irmãos? 1, 2, 3? Por que temamos? O que é temamos ou tememos? O que significa isso aí? Ele já começa dizendo, olha, é bom vocês ficarem o quê? Atentos, né? Fiquem alertas, tenham cuidado, tenham reverência. Temamos porque, pois porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns fiquem para trás. Por quê? O que está querendo dizer aqui? No capítulo 2, abra no capítulo 2 aí, que vai só voltar uma folhinha que vai explicar melhor aí, né, irmãos? Capítulo 2, versículo 1, irmãos. Como é que diz aí? 1, 2, 3? Nos desviemos? Então aqui está dizendo o seguinte: nós devemos estar com mais atenção, mais diligência. Por isso que no capítulo 4, versículo 1, está dizendo, temamos. Por quê? Porque eu não posso ficar para fora. E quem é que vai ficar para fora? Aqueles que se tornam negligentes. Negligentes no quê? Naquilo que vai ouvindo. Vamos ler de novo, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar. Com mais? Então, eu tenho que atentar. O que atentar? Ter mais cuidado. Ter mais cuidado com o quê? Com mais diligência. Ou seja, com mais zelo para as coisas que já temos ouvido.
para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, quando uma pessoa ela se desvia do que tem ouvido, a chance dela ficar para fora, como nós lemos no capítulo 4, versículo 1, a chance de ficar para trás é grande. Por que as pessoas elas podem ficar para trás e elas não vão acompanhar mais? Ou não acompanham mais Jesus, o Evangelho? Por que isso acontece com as pessoas? Porque na hora em que se deve ouvir com atenção aquilo que já tem sido pregado, daquilo que tem ouvido, na verdade, as pessoas elas não ficam atentas e muito menos têm diligência. O que é diligência? Diligência é um cuidado que você tem daquilo que você ouve. Então, o que é que eu ouço? Aquilo que eu ouço, né, a pregação do Evangelho, ela é importante para que eu não desvie dela. Então, por que muitos vão ficando ou ficarão para trás? Né? Por que as pessoas ficam para trás, como diz no capítulo 4, versículo 1? Porque no meio do caminho as pessoas elas vão ficando desatentas. E quando uma pessoa ela fica desatenta, ela se torna negligente. A palavra do Evangelho é para quê, irmãos? A palavra do Evangelho é para que nossas vidas, a pregação ela vem para qual motivo? Para poder orientar a vida de uma pessoa como ela deve andar. Então não é uma ideia da cabeça de um homem. Na verdade, a pregação ela é absorvida do texto que nós lemos e o texto que tem que ser lido e explicado. Quando a gente ouve a mensagem do Evangelho, então a gente não pode se desviar daquela mensagem. Por quê? Porque se desviarmos daquela mensagem, é o momento em que as pessoas vão ficando para trás. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo, olha, muitos de vocês, lá os Hebreus, a carta que ele estava escrevendo, muitos podem ficar para trás. Por quê? Porque o coração já não está mais misturado com a fé. Olha o versículo 2 do capítulo 4, irmãos. Abre do lado aí de novo, aí, no capítulo 4, versículo 2. Vamos ler? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a... Então, a pregação do Evangelho... Vamos ler de novo? Eu li muito rápido, né? Versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas... O que são as boas novas? O que significa a palavra boas novas? Os irmãos sabem dizer? A palavra evangelho, irmão, não é uma palavra brasileira. A palavra evangelho é uma palavra grega. E a palavra grega, evangelho, significa o quê? O que significa a palavra evangelho? Evangelho significa boas novas. Então a palavra evangelho não é uma palavra brasileira. É uma palavra grega, que significa boas novas. Então, aqui pode se traduzir assim, porque também a nós foram pregados as boas novas, ou o evangelho, como a eles. Mas a palavra da pregação, ou seja, do evangelho, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a... Então o problema é quando o coração nosso, quando a mensagem do evangelho chega no nosso coração, nos cultos, no nosso dia a dia, se ela não estiver misturada com a fé, a palavra não vai servir para nada. Nada de proveitoso, né, que eu quero dizer. Ela não serve, ela não vai crescer dentro de nós, a mensagem. Por quê? Porque o nosso coração, ele não está ouvindo com fé. Com a fé. Então veja, irmãos, por que as pessoas elas ficam para trás? Porque tudo vai começando a acontecer dentro do coração das pessoas. Quando o coração de uma pessoa começa a perder fé, a mensagem do evangelho já não tem mais proveito. Então o evangelho já não surte mais efeito dentro da pessoa, porque a fé dela vai diminuindo. Então a busca que nós fazemos em Deus, orando, perseverando, buscando a Deus, é por um motivo, para que a nossa fé seja acrescentada.
As lutas vêm, as tribulações vêm, as dificuldades vêm para diminuir a nossa fé, para diminuir a alegria, para diminuir essas coisas que nos faz receber a palavra de Deus. Então, como é que a palavra de Deus ela é bem aproveitada em nosso coração? Primeiramente, preciso de fé. Eu preciso estar aqui com o meu coração com fé. Eu preciso estar aqui desejando estar aqui. Eu preciso estar aqui desejando, querendo, e o meu coração sedento de ouvir Deus. E aí eu tenho um coração com fé. Porque a palavra diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário ter fé. Então, quando nós viemos para um culto, ou vamos ler a palavra, nós temos que fazer isso com fé. Ou seja, eu preciso ir diante de Deus, acreditando plenamente que Ele vai falar comigo, que Ele vai me instruir e que Ele vai me ajudar. Aí eu chego aqui com um coração cheio de fé. Mas eu já vi, e eu também já passei por isso, em entrar na igreja e meu coração está pensando em outra coisa. Ou nos problemas, nas dificuldades, seja lá o que for. Então o coração ele não está pronto para receber a mensagem. Lembra de Marta e Maria? Enquanto Maria estava aproveitando a pregação, Marta estava como? Com o coração preocupado em muitas coisas. Então a mensagem não serviu para Marta. Ela nem estava ouvindo o que Jesus estava falando. Então muitas das vezes nós podemos estar com o nosso corpo presente aqui ou na live. Por exemplo, se os irmãos estiverem ouvindo pela live aí, se estiver ouvindo a live e tem a oportunidade de sentar e ouvir a mensagem, faça isso. Porque se você dividir a pregação do Evangelho com qualquer outra coisa, a chance da mensagem não ser aproveitada é muito grande. Então, a mensagem do Evangelho, ela precisa encontrar em nós um coração de fé. Ou seja, um coração crente, um coração que receba. Então, no capítulo 2, se voltar aí um pouquinho de novo. Já tocou o sinal aí, irmão? Está adiantado esse relógio aí, viu? Porque aqui, ó, é 59 aqui. Ó. Você vigia, irmão, com esse relógio aí. Está trabalhando contra. Hebreus 2, irmão, versículo 1. Vamos ler de novo, todos juntos? Portanto... nos desviemos delas. Então, quando o nosso coração ele passa a perder a fé, a gente também não se importa em se desviar daquilo que temos ouvido. Então, uma pessoa dentro de uma igreja, ela não se desvia quando ela sai da igreja. Ela se desvia dentro da igreja. Sair de uma igreja, e ninguém está saindo da igreja, tá, irmão? Não, pessoal, às vezes deve ver na cabeça, quem está saindo da igreja? Ninguém está saindo da igreja. Mas é só um exemplo que eu estou dando, né? Então, por que a pessoa ela sai da igreja? Ela sai porque dentro da igreja ela já saiu. Ela já saiu da igreja. Ela já deixou de ouvir atentamente. Ela já deixou o seu coração, deixou de ter diligência, deixou de ter cuidado. Então, o desviado, ele começa dentro da igreja. Então, na igreja, o diabo consegue fazer essa obra. Na igreja física, né, que eu quero dizer, não a espiritual. Mas a igreja física, né, ou seja, pessoas, o diabo começa a trabalhar. Porque nós somos seres diferentes. Cada um depois vai para a sua casa, amanhã vai para o seu trabalho, cada um vai pegar suas lutas, sua dificuldade, e vai viver sua vida. E aí, nessas vidas que nós vivemos, tem luta, tem tribulação, tem dificuldade, tem angústia, tem tudo. E o diabo trabalhando. Para quê? Para que nós não sejamos mais atentos, nem diligentes, para que ficamos desanimados, com o coração entristecido, perquemos a fé, e perdendo a fé, perdendo o ânimo, perdendo a alegria, pronto. Aí eu já passo a não estar mais atento a nada. Eu não estou mais atento, eu não estou mais vigilante, eu não tenho mais diligência. Para mim, tanto faz, como tanto fez. Um pecado a mais, um pecado a menos, um palavrão a mais, outro a menos, uma cobiça a mais, outra a menos, uma pornografia a mais, outra a menos, tanto faz.
As pessoas não se importam mais. Se der, deu para vir para o culto. Se não der, não deu. Se eu puder acompanhar a live, acompanho. Se eu não puder, eu não acompanho. Se minha Bíblia ficar lá no porta-mala lá a semana inteira, está tudo certo. Então, o coração do ser humano começa a se encher de muitas coisas e se esvaziar do que é real, do que é verdadeiro. Então, o nosso coração, irmãos, a palavra vai dizer que ninguém conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Então, eu não conheço nem o que vai dentro da minha esposa. Eu estou o dia inteiro junto. E à noite também. E eu não sei o que vai no espírito dela. E nem ela sabe o que vai no meu. Né? A palavra, quando ela diz que ninguém sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está, é muito real isso. Então, por isso que a palavra diz que eu tenho que examinar a mim mesmo. Não só no dia da ceia, mas todos os dias. E ver como está o meu coração. Se eu tenho atenção e diligência com a pregação do Evangelho ou não. Né? Porque a palavra diz que o homem exterior, ele se corrompe a cada dia. Né? Cada dia se corrompe o homem exterior. Então aparece uma dor no joelho nova, vou ficando ruim da vista, aparece uma dor nas cadeiras, né? O irmão vai fazer uma pequena cirurgia na sexta-feira, tá bem, né, irmão? Vai colocar um outro negocinho no coração, né? Então as coisas vão aparecendo. Então, se depender do seu corpo, você vai ter o quê? Tribulação. Vai ter tribulação. Mas a palavra diz que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior deve fazer o quê, irmão? Quem se lembra? Se renovar a cada dia. Como é que o meu interior se renova a cada dia? Se eu manter a atenção e se eu manter a diligência. Porque se eu não tiver atenção nem diligência, não é só o exterior que se corrompe, o interior também se corrompe. O interior ele só não se corrompe se eu não me desviar da palavra. Se eu me desviar do Evangelho, o interior também se corrompe. Se eu estiver atento à mensagem do Evangelho todos os dias, então há um renovo todos os dias. Então não existe mágica no Evangelho. Existe o quê? Ouvir e obedecer. Ouvir e crer. Ouvir e pôr em prática. Ouvir e buscar a Deus. Sem essas coisas é impossível a gente conseguir chegar lá. Então, quando a palavra diz temamos, porque pode ser que alguns fiquem para trás, quando essa carta foi escrita, irmãos, tem quase 2000 anos que ela foi escrita. Hoje, se fosse escrever essa carta, não era alguns, mas é muitos mesmo. Não é poucos, irmãos. O que vai ficar para fora, irmão, pode colocar bilhões de pessoas. Porque eu quero, não. E nem estou aqui para julgar ninguém, né? Mas Jesus falou que pelo fruto vai se conhecendo as árvores, né? Mas Jesus, que é o justo juiz, né? Então ele que vai fazer essa obra, graças a Deus, né? Graças a Deus que pertence a ele é isso, né, irmãos? Glória a Jesus. Então cabe a nós o que, irmãos? Ouvir, ter diligência, né, irmãos? E não se desviar do Evangelho. Tem dúvida? Pergunta do Evangelho. Pergunta, fala, né? Hoje mesmo o irmão me mandou uma mensagem, falou, eu queria tirar uma dúvida da pregação de domingo. Falei, pode perguntar. E eu gosto, né? Porque isso mexe, né, no coração dos irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pedido oração, irmão?